Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú. Sejam bem-vindos à resolução da sexta questão da prova da primeira fase da OBMEP de 2021. Esta é a prova do nível 3 que corresponde ao ensino médio, ok? Então vamos lá. Dois pontos na superfície de um cubo são opostos se o segmento de reta que os liga passa pelo centro do cubo. Na figura, vemos uma planificação de um cubo na qual as faces superior e inferior foram divididas em 9 quadradinhos iguais. Quando o cubo for montado, qual será o ponto oposto ao ponto P? Então está aqui a planificação do cubo e aqui estão as alternativas, ok? Pessoal, como a questão fala de um cubo, eu fiz aqui o desenho de um cubo, tá? E aí você vai imaginar o seguinte, que esse cubo é de papelão e que ele foi cortado para poder ficar todo num plano. Por isso que a questão diz que isso aqui é a planificação de um cubo. Então vamos dar uma olhada na pergunta. Quando o cubo for montado, né, porque ele está desmontado aqui, né? Imagina de novo o cubo de papelão aqui desmontado, né? Aqui é a planificação do cubo. Então, quando o cubo for montado, qual será o ponto oposto ao ponto P? Espera aí, mas o que é mesmo o ponto oposto ao ponto P? Ele diz na questão, ó, dois pontos na superfície de um cubo são opostos se o segmento de reta que os liga passa pelo centro do cubo. Pessoal, para conseguir responder qual será o ponto oposto ao ponto P é esse ponto aqui, né? Quando o cubo for montado, nós temos que tentar visualizar a montagem desse cubo. Essas duas faces aqui que foram divididas em 9 quadrados iguais, essa e essa daqui, são as faces superior e inferior, tá? Eu vou considerar que essa daqui é a inferior. Imagina, pessoal, que nós estamos aqui vendo essa figura de cima, tá? Então, essa daqui é a face inferior, né? E você vai ter que levantar essas faces laterais aqui, porque essas são as faces laterais e essa é a face superior. Se essa é a face inferior e nós estamos vendo de cima, você vai ter que levantar essas faces laterais, né? Então, ó, na hora que você levanta essas faces laterais, esse ponto aqui, ó, pessoal, quando levantar, ele vai ficar em cima desse. Esse ponto aqui vai ficar em cima desse. Ó, pessoal, eu marquei de vermelho aqui e aqui para dizer que esse ponto aqui é um ponto da face inferior. Só que quando as faces laterais forem levantadas, imagine essas faces sendo levantadas. Esse ponto aqui, ele vai ficar em cima desse. Eu não estou dizendo que esse ponto vai ficar tocando nesse. Claro que não, porque esse ponto aqui está na face inferior. Esse ponto aqui vai estar lá em cima, na face superior, mas em cima desse. Ok? E esse ponto aqui, ó. Porque além de eu levantar essas faces laterais, eu levanto e vou dobrando essas faces laterais em torno da face inferior. Porque as faces laterais, ó, elas têm que fazer isso aqui, ó. Elas têm que contornar a face inferior, né? Então, esse ponto vai ficar em cima de que ponto da face? Esse ponto é um ponto da face superior, mas ele vai ficar em cima de que ponto da face inferior? Olha só, pessoal, eu marquei de azul tanto esse ponto aqui quanto esse. E, ó, de novo, eu levantei as faces laterais. Esse daqui, quando você levantar as faces laterais e começar a dobrá-las em torno da face inferior, esse ponto, pessoal, vai ficar em cima desse. Veja se você consegue visualizar isso. Ô, Caú, vê, eu não estou entendendo, Caú. E esse ponto aqui, Caú, ele não vai ficar em cima desse, não? Veja só, esse ponto aqui, na verdade, ele vai vir exatamente para cá. Esse ponto aqui vai se juntar a esse. Então, é como se eles passassem a ser um ponto só, tá? Agora, esse ponto aqui, que vai ficar na face superior, ele vai ficar em cima tanto desse quanto desse. Afinal, esses dois aqui vão se transformar num ponto só. E esse aqui em cima dos dois. Ok? E esse ponto aqui, pessoal, mais uma vez, quando eu levantar isso aqui e for dobrando ao redor disso aqui, esse ponto aqui vai ficar em cima de onde? Esse ponto que eu pintei de verde, pessoal, vai ficar em cima desse daqui, ó, também de verde. Ô, Caú, e esse daqui? Esse daqui, ele vai vir exatamente para cá. Então, esses dois pontos, esse e esse, vão virar o mesmo ponto. Agora, esse ponto aqui, ele vai ficar lá na face superior, só que em cima desse daqui, ok? E esse daqui vai ficar onde? Ó, pessoal, pintei de preto esse e esse daqui,
tá? Porque quando você levantar essas faces laterais e for dobrando ao redor da face inferior, esse ponto ele vai ficar em cima desse. Caú, e esse ponto aqui? Esse ponto aqui, na verdade, ele vai coincidir com esse, tá? Então, você vai considerar esse e esse, depois que tiver feito a dobra, como sendo o mesmo ponto. Agora, esse ponto aqui de preto vai ficar lá na face superior, em cima desse daqui, ok? Ó, pessoal, para vocês entenderem melhor, eu até localizei esses pontos que eu tinha marcado aqui, ó, nessa figura. Olha só, tem um ponto vermelho na face inferior, um ponto vermelho na face superior, exatamente acima do que está embaixo. Ponto preto na face superior, exatamente acima do ponto preto da face inferior. A mesma coisa acontecendo com o verde. Aqui embaixo vai ter um azul e tem um azul na face de cima que está exatamente em cima dele, ok? Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, ó, olhando aqui para a face inferior, está aqui o ponto P. E vejam que na face superior eu tenho vários pontos marcados aqui, né? O A, o B, o C, o D e o E. Vamos tentar identificar na face inferior os pontos que vão estar exatamente abaixo de cada um desses pontos aqui. Então, por exemplo, o ponto A. Qual vai ser o ponto da face inferior que vai estar exatamente abaixo de A? Primeiro eu tenho que perceber que nessa face superior, esse ponto aqui, pessoal, de vermelho está em cima desse, e esse aqui está em cima de azul, né? Está em cima desse aqui de azul, certo? Então, esse segmento aqui, ó, pessoal, está em cima desse daqui. E esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui vai estar em cima desse. Ó, esse segmento aqui vai estar em cima desse. E o ponto D vai estar onde? Deixa eu dar uma cor para esse ponto D aqui. O ponto D, pessoal, que eu marquei de verde, ele vai estar exatamente em cima do ponto P. Porque, vê, esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui não vai estar em cima desse? E esse ponto D aqui, ó, ele não está relativamente próximo do azul? Ó, então, ó, ele vai estar em cima aqui do ponto Q? Do ponto P. E o ponto C? O ponto C, pessoal, que eu marquei de vermelho, vai estar exatamente em cima desse ponto aqui, ó. E o ponto A? O ponto A, pessoal, que eu destaquei aqui de preto, ele vai estar exatamente em cima desse ponto preto aqui, tá? E esse ponto B? Esse ponto B, ó, que eu marquei de azul, ele vai estar exatamente em cima desse ponto azul aqui, ó, que eu marquei. E, finalmente, esse ponto E. Esse ponto E, pessoal, que eu marquei de rosa, ele vai estar exatamente em cima desse ponto aqui, que eu também marquei de rosa, que é o centro dessa face inferior, tá? E esse ponto de rosa aqui, ele também vai estar exatamente acima do centro do cubo. O centro do cubo não está nem na face inferior, nem está na face superior. Ele vai estar aqui, literalmente no centro do cubo, tá certo? Pessoal, então vamos agora olhar novamente a pergunta. Ó, quando o cubo for montado, qual será o ponto oposto ao ponto P? Olha a definição de oposto. Dois pontos na superfície de um cubo são opostos se o segmento de reta que os liga passa pelo centro do cubo. Os pontos D e P não são opostos, porque se eu ligar o ponto D ao ponto P, esse segmento de reta não vai passar pelo centro do cubo. Os pontos A, que está acima desse ponto, e P também não são opostos, porque se eu ligá-los, o segmento não vai passar pelo centro do cubo. Os pontos C, que está acima desse ponto aqui, e P também não são opostos, porque se eu ligá-los, o segmento não vai passar pelo centro do cubo. Os pontos E, que por sinal está acima desse ponto aqui, e P também não são opostos, porque se eu ligá-los, o segmento de reta não vai passar pelo centro do cubo. Agora, os pontos B e P são opostos, porque B vai estar acima desse ponto aqui. Quando eu ligar B e P, o segmento de reta vai passar pelo centro do cubo, ok? Então, os pontos opostos são B e P. Olha novamente a pergunta. Quando o cubo for montado, qual será o ponto oposto ao ponto P? Será o ponto B de bola, letra D de dado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.